Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Já tem algum tempo que a gente não se fala, né? Então hoje nós vamos retomar as nossas aulas e a aula hoje vai ser continuar com bebidas destiladas. Nós vamos falar sobre o gin, mas antes eu gostaria de explicar para vocês que eu mudei um pouco o formato da aula, né? Então dessa forma eu gostaria que vocês me sinalizassem se está melhor ou não, porque vocês agora conseguem me visualizar no cantinho da tela e ao mesmo tempo conseguem ver os slides, né, à medida que eu vou passando e vou explicando para vocês. Então vocês me deem um retorno se dessa forma ficou melhor, que aí a gente vai continuar fazendo até o dia que a gente puder se encontrar pessoalmente, né? E a gente espera que seja bem breve esse tempo. E aí depois então vocês podem mandar no zap ou colocar lá no portal se vocês gostaram desse jeito, tá bom? Bom, vamos lá começar. O gin é uma bebida que nos últimos anos está muito em alta, né? Muito famosinha, vamos dizer. Então a gente vê os altos e baixos das bebidas de forma geral, mas o gin de forma muito marcada, porque na década de 70 estava em alta. Aí depois ela deu, as pessoas pararam um pouco de falar no gin e de consumir o gin. Claro que continuam consumindo, mas não com aquela presença nos bares, nos coquetéis de forma geral. E nos últimos anos a gente tem visto assim o preparo de coquetéis muitos sendo feitos com essa bebida. Então isso daí se deveu a uma onda, né, que surgiu na Espanha depois de 2010, 2011 mais ou menos, em que além do barman, que são os profissionais de bar, a gente tem a presença dos chefes catalães, os chefes espanhóis, que também foi um boom da gastronomia na Espanha, né? E aí a gente tem então essa elaboração maior com essa bebida, várias guarnições sendo acrescentadas, a gente vê desde frutas, ervas aromáticas, pepino, né? Além do limão, claro que o gin tônica é preparado com limão e é um dos mais simples dele, né? Mas a gente vê várias possibilidades de combinações de aromas, de sabores, então isso é bem legal a gente perceber que o gin possibilita, né, nos preparos dos coquetéis de forma geral. Então a gente tem aí uma ascendência a partir do início, né, dessa década de 2010 em diante, e nos últimos 3, 4 anos, então o gin realmente voltou a ser uma febre. E a gente vai falar um pouquinho sobre a história dele, que é uma história que a gente fala que é um pouco atribulada e cheia de peculiaridades, com seus primeiros registros já no século XI. Então a gente já tem esses primeiros registros. A principal característica do gin é que o uso do óleo essencial de zimbro adicionado a um álcool de cereais neutro. Então você tem uma base de bebida alcoólica, né, que é neutra, e aí a gente acrescenta o zimbro. Então nunca esquecer que a principal característica do gin, que é uma bebida destilada com alto teor alcoólico, que utiliza o zimbro. A maioria dos álcoois é obtida da mesma forma e o processo pós-destilação, então, é que vai conferir as características peculiares dessa bebida, como sabor, cor, aroma, textura. Da mesma forma que a gente viu a cachaça, que você tem uma base, né, houve a fermentação, eu estou falando no caso da cachaça, que a gente já viu, houve fermentação, depois a destilação da bebida, e depois essa bebida pode ser envelhecida em madeiras, diferentes tipos de madeira, então é o que vai dar a característica para aquela bebida. Agora, se ela for tomada pura, né, se ela for produzida e não envelhecer e ela for consumida, que a gente chama purinha, né, então aí nós vamos ter característica mais da matéria-prima dela, original, que é a cana-de-açúcar. Aqui no gin é a mesma coisa, então nós temos uma base neutra e a adição do zimbro. Além do zimbro, que é uma questão de legislação, tem que conter, né? O gin precisa ter o zimbro. Nós vamos ter a adição de várias outras plantas, né? No caso a gente chama aqui de botânicos, então de vários outros botânicos que podem elaborar ainda mais essa bebida.
E aí o zimbro, desde a Idade Média, é conhecido por suas propriedades medicinais. Então, ele é digestivo, antisséptico, antifúngico, anti-inflamatório, diurético, antirreumático e imunoestimulante. Olha quanta coisa que uma mesma planta pode trazer para a gente. Então, eu coloquei uma imagem aí da planta. E aí a gente vai falar um pouquinho já dela, mas além dessas propriedades, existem outras aplicações que naquela época, que a gente está citando aqui, poderiam salvar vidas, visto que as condições de higiene de conservação dos alimentos eram péssimas, as condições de higiene de forma geral, né? Por isso, o gin era tido como um santo remédio. Então, algumas referências colocam que o gin realmente surge como um remédio. Tá? E aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre quem inventou e quais eram essas questões que estavam envolvidas aí com essa bebida. A planta, cuja espécie é a Juniperus communis, é um arbusto perene da família das cupressáceas, uns nomezinhos meio diferentes, mas é a mesma família do cipreste, do cedro, do pinho e entre outros. Tanto que alguns gins, eles têm característica mesmo de ter um aroma, um sabor, né, que lembra pinho. Então, justamente por isso, porque é dessa família. Mais associado ao gin, o zimbro tem um sabor pungente e dá um excelente resultado em conservas, marinadas, carnes de porco, ave, caças. Então nós temos a utilização do zimbro, embora não seja muito comum no Brasil, mas algumas vezes é utilizado sim. A utilização do zimbro nas comidas, né, nos preparos. Então, principalmente marinadas. Em carnes é mais comum a gente associar ele. As bagas são carnosas, resinosas e dentro delas há 3 sementinhas extremamente aromáticas e de sabor bem marcante. Ela é bastante comum na culinária dos países escandinavos. Então, essa é uma região que utiliza muito o zimbro na comida. O criador e a descoberta foi na Holanda do século XVI, então aqui a gente começa pelo século XVI, que o médico cientista Francisco Silvius, que era alemão, concebeu uma mistura com álcool que hoje conhecemos como gin, e naquela época não era chamado, porque foi na verdade uma abreviatura da palavra. Quando chegou, a bebida chegou na Inglaterra e se popularizou lá, tá? Então, como hoje conhecemos como gin, para o tratamento de males como gota, doenças renais, estômago, cálculos biliares. Ele era vendido em pequenos frascos nas farmácias e foi assim até a revolta holandesa, que foi por volta de entre os séculos XVI e século XVII. O médico alemão, então, que é o Silvius, uma latinização de Delaboux, traduzida como da floresta, nasceu em Hanau, na Alemanha, de uma família abastada, mas ele, apesar de ser alemão, ele foi para Holanda e trabalhou ali e ali morreu e estudou numa escola, né, de medicina chamada Academia de Sedan. E foi lá então que ele descobriu o gin. Algumas referências afirmam que o gin não chegou a se tornar um medicamento, mas passou a ser apreciado por muitos como uma bebida destilada, barata e com sabor intenso. Então, no início, o gin ele era muito barato, então acabou que as pessoas começaram a consumir muito. Depois que ele foi criado na Holanda, ele vai então se popularizar na Inglaterra. Mas foi com os ingleses, olha aí, que a bebida se tornou realmente popular. Então acontece, né, com alguns ingredientes, com alguns produtos culinários, com algumas bebidas também vai acontecer. Nasce num país, mas se populariza muito em outros. Parte do sucesso dessa bebida deve-se ao incentivo real para que o povo pudesse produzir a bebida por meio da produção de grãos do país. Grandes produções e falta de mercado fizeram com que o preço caísse. O gin foi então a solução vista pelo rei para que os grãos pudessem ter uma melhoria de preço final. Então, como é uma bebida que nós podemos utilizar, e a gente já vai falar mais adiante sobre isso,
vários tipos de matérias-primas, inclusive existe produção de gin a partir de cana-de-açúcar, tá? No Brasil já existe essa produção, mas é muito utilizado grãos, cereais, né? Como cevada, trigo, aveia. Então houve um incentivo para que os grãos fossem consumidos para preparar, né, para fabricar o gin. Todo e qualquer cidadão britânico estava autorizado a produzir e comercializar a bebida feita com os grãos. Junto com esse incentivo de produção veio a restrição da importação e, no primeiro momento, a medida foi eficaz e pôde ser comemorada. A partir daí, o gin britânico iniciava a caminhada para ser o mais famoso e popular do mundo. Então, até hoje, né, a gente sabe que os gins ingleses, né, ou britânicos, eles são muito famosos no mundo todo, são muito bem conceituados. Então, existem várias marcas, eu até coloquei, depois vocês vão ver no decorrer dos slides, várias opções, e algumas são inglesas, e dentre essas marcas nós temos então alta qualidade dessa bebida, que é produzida na Inglaterra. Quando o gin começou a se popularizar na Inglaterra, o governo impôs altas taxas de importação para destilados de origem estrangeira. Então, na verdade, o gin teve altos e baixos, né, durante a história dele. E aí, no determinado momento, eu começo a produzir muito utilizando grãos que não eram utilizados para a produção de cerveja, isso na Inglaterra. E aí, depois, as pessoas começam a consumir muito gin, e consomem até hoje, mas era muito. E aí, a gente tem um nível muito elevado de alcoolismo. Aí o governo, para incentivar o consumo de outras bebidas, porque na Inglaterra o chá é famoso, mas é uma bebida não alcoólica, né? E a cerveja também tem muita fama por lá. E aí então o governo ele começa a meio que frear essa produção de gin, impondo alguns impostos, aumentando os valores, né? E restringindo a produção e a fabricação dessa bebida, de forma que as pessoas tenham que consumir outras bebidas. Então isso a gente vai ver aqui também. A ideia era incentivar a economia local e também criar uma utilidade para o cereal de baixa qualidade que não servisse para fazer a cerveja. Por volta de 1740, então meados do século XVIII, a produção de gin na Inglaterra já era 6 vezes maior do que a de cerveja, imagina. Então a cerveja, que era uma bebida muito popular, sempre foi, ela começa a perder para o gin. E é uma bebida que veio de fora, né? E o baixo custo da bebida fez dela a favorita das classes menos favorecidas. Então, era uma bebida extremamente popular, né? Assim como aqui no Brasil a gente encontra, eu já falei isso para vocês sobre bebidas de qualidade, né? Então, imagina naquela época, eram bebidas não muito bem elaboradas, né? As condições eram muito diferentes, eram bebidas um pouco mais agressivas ao paladar. Então todas essas características a gente tem que lembrar quando uma bebida ela surge, né? Ela é criada, e à medida que o tempo vai passando e se ela vai permanecendo, nós vamos então melhorando a qualidade dela. E aí chegou numa época em que em Londres havia mais de 15 mil casas de bebida e mais da metade delas vendia gin. Então o consumo de gin na Inglaterra chegou no momento do seu auge, era altamente consumido. Levou muito tempo para que esse estigma de bebida destruidora abandonasse o gin, porque o gin tem um pouco essa fama, né? A invenção das colunas de destilação em 1826, então a gente pode falar início do século XIX, vai revolucionar a produção de álcool em todo o mundo, que levou à criação de uma variação mais refinada do gin. Na verdade, colunas de destilação está relacionada ao processo de refinamento da bebida, né? Então, à medida que a gente consegue refinar mais e deixar ela mais palatável, tá? No final do século XIX já havia sido criado o London Dry Gin,
que é essa bebida que chamamos de gin hoje em dia. Diferente de seu antepassado, Genever, o gin londrino é transparente. Tem um teor alcoólico mais alto, por volta de 38 graus, assim como a vodka, e não é envelhecido em tonéis de madeira. Hoje, a gente já encontra alguns produtores de gin que envelhecem em madeira a bebida, tá? Mas isso não é o comum desse tipo de bebida. Então, o que a gente entende é que ela não é envelhecida, apesar de existirem alguns produtores hoje que fazem esse envelhecimento. Inclusive, no mesmo tipo de madeira que se faz envelhecimento de cachaça, ampurana, carvalho, entre outras. Essa nova bebida tornou-se socialmente aceitável e passou a ser vendida em lojas mais elegantes do que as gin shops de outrora. Nascia assim um dos destilados mais importantes do mundo das bebidas, que logo se espalhou por todo o mundo. Então é no momento em que, no final do século XIX, a gente tem uma ascendência do gin, mas ele sai de uma categoria mais popular para se tornar uma bebida um pouco mais elitizada, vamos dizer assim, né? Tanto que hoje as grandes marcas têm um valor bem elevado, né? Se a gente for querer consumir um gin inglês, até alguns também nacionais, que são realmente muito bem elaborados, nós vamos pagar, porque a gente paga, vocês sabem, pela qualidade, né? Então aí o gin, ele ganha essa importância. E aqui um pouco a gente já falou das características dele, né? É uma bebida translúcida, é uma bebida com alto teor alcoólico, que não passa por envelhecimento, e já falamos que ela tem adição de zimbro, né? E de outros botânicos também, e assim a gente consegue definir o gin. Aí nós temos então um pouco sobre os tipos, né, a classificação. Os tipos de gin se dividem em 5 grandes grupos classificados pela família aromática dos ingredientes utilizados em suas notas botânicas. Então, o que vai determinar o tipo do gin é justamente o aroma, né, a família aromática, o botânico que está sendo utilizado para a produção daquela bebida. Então nós temos os clássicos, vou passar só para vocês verem os outros, os clássicos, os cítricos, os especiados, os herbais e os florais. E aí, voltando aqui, o nome eu acho que já sugere, né? Como é muito normal em bebida, quando a gente classifica a bebida, o nome já é sugestivo. Então, clássicos, aqueles que têm predominância de zimbro, com um ligeiro toque cítrico e picante. São os gins conhecidos secos, apesar de que, gente, todo gin é seco, tá? Pode existir adição de açúcar no gin, mas não é o normal. O normal é que o gin realmente seja seco. Mas mesmo que tenha adição de açúcar, existe um limite, né, dessa adição. Então, que não torna essa bebida uma bebida adocicada, vamos dizer assim. Então, o gin é seco, sem açúcar, e esse gin é denominado London Dry Gin, que foi aquele que eu já falei para vocês. Então esse é o tido como clássico. E aí eu coloco alguns exemplos de marcas para vocês. Os cítricos, cuja composição botânica é dominada pelos citrinos transversais, na verdade uma palavra para denominar, né, as frutas cítricas, aromas e notas de sabor como laranja, limão, grapefruit ou tangerina. Então isso daí já é característica dos gins com esse toque cítrico. Exemplos também coloco aí para vocês de marcas. Os especiados a gente já lembra de especiarias, então composição botânica com caráter reforçado de especiarias como coentro, raiz de angélica, raiz de lírio, canela, cardamomo, pimenta dos mais variados tipos, noz moscada. Inclusive tem uma marca de gin nacional e artesanal, que depois vocês vão ver, eu vou mostrar, que usa um cardamomo brasileiro que a gente chama de pacová. Então, como existe essa possibilidade de adicionar vários tipos de botânico, as pessoas realmente testam várias combinações para ver o que fica melhor, né? E os herbais, com notas marcantes de ervas como tomilho, hortelã, alecrim e manjericão. E aí também eu cito alguns tipos de
marcas para vocês. E os florais, para finalizar, aqueles cuja principal característica vem das flores ou dos frutos, como flor de uva verde, jasmim, violeta, olho de dragão e cassis. Também eu coloquei algumas marcas aqui para vocês. E aqui eu coloquei marcas bem conhecidas, né? Então, nessa imagem aqui, para que vocês pudessem gravar, né? Porque essa questão de rótulo é muito importante quando a gente fala de bebida. Aqui eu coloquei também alguns tipos de gin, dependendo da região onde ele é produzido. Então, vocês podem fazer a leitura aí depois. Nós temos o London Dry Gin, Genebra, entre outros que são produzidos em diferentes regiões do mundo. O refinamento do gin. A bebida foi sendo refinada e assim a gente eliminou os sabores fortes e doces e deixamos o gin mais puro e neutro, então que é uma característica dessa bebida, né? O gin era base para a montagem de muitos coquetéis e ainda hoje não só era, mas principalmente nos dias atuais, né, que muitos profissionais de bar usam muito ele para misturar com várias outras frutas, com outras bebidas também, para poder então obter outras combinações, né? Entre eles o famoso Dry Martini, aí a gente vai citar depois também outros tipos de coquetéis, e o Dry Martini que imortalizou essa bebida, né? Foi um dos pioneiros. O nome gin vem das palavras Genièvre, francês, e Genever, holandês. Matéria-prima de bebidas destiladas e retificadas. A matéria-prima básica da bebida destilada e retificada é o etanol de alta pureza, denominado álcool etílico potável, de origem agrícola. Então, a gente tem que lembrar também dessa nomenclatura, tá? Um líquido retificado contendo no mínimo 96% de concentração alcoólica. Então, é quase 100% de álcool. É uma bebida, é um álcool etílico que a gente chama potável, e é aí que a gente vai então adicionar nesse álcool, vai adicionar o zimbro e qualquer outro botânico para preparar o gin. O gin, então, é o álcool etílico potável aromatizado com zimbro. Outra definição, o gin destilado é produzido pela destilação do álcool etílico potável na presença de aromatizantes vegetais. Então, claro que além do zimbro a gente tem outras ervas, outras plantas que podem ser adicionadas. Isso daí vai ser conforme cada produtor, mas a base é sempre a mesma. Bebida odorizada, que na verdade nada mais é do que gin também, mas cujas marcas são muito conhecidas em determinados locais, né? Então, outras bebidas que também são aromatizadas com zimbro, genebra e Steinhager. Outras bebidas dessa classe são aquavit, odorizada com alcaravia, que é o cominho, e anis com graduação alcoólica na faixa de 35 a 40 graus. Bebidas também incolores que não passam por envelhecimento. Aí nós temos então a legislação brasileira, cujo decreto de 2009 regulamenta a lei e dispõe que o gin é uma bebida com graduação alcoólica de 35 a 54% de volume de álcool etílico potável de origem agrícola, que a gente acabou de falar, né? Na presença de bagas de zimbro, com adição ou não de outras substâncias vegetais aromáticas. Então, você pode ter só o zimbro e pode ter o zimbro e outras espécies vegetais aromáticas, ou pela adição de extrato e bagas de zimbro. Além da baga, você pode ter o extrato também, podendo adicionar até 15 gramas de açúcar por litro. Então, o que a legislação brasileira ela autoriza, ela permite, é a adição de 15 gramas de açúcar por litro. Aqui eu coloquei duas imagens para vocês conhecerem, né, esses dois produtos aqui, que são dois gins nacionais, o Arapuru e o Virga. São gins artesanais. O gin Virga é feito a partir da cana-de-açúcar, com adição de zimbro, sementes de coentro e pacová, que eu já tinha comentado com vocês, né? Então, esse gin ele é produzido, se eu não me engano, na Grande São Paulo ou no interior de São Paulo.
Bebidas congenéricas. As bebidas destiladas, elas podem ser classificadas em congenéricas ou não congenéricas. Uma palavra muito diferente que a gente vê agora, mas que serve para as bebidas destiladas de forma geral. Então aqui as congenéricas são representadas pelo uísque, conhaque, cachaça, rum e possuem padrões definidos. Então isso daqui, pessoal, a gente precisa entender, porque toda bebida destilada vai ser da mesma forma, né? A gente tem que pensar da mesma forma. Aquelas que possuem esse padrão definido quanto à matéria-prima que vai ser utilizada, além das condições de fermentação, da destilação, do envelhecimento ou não da bebida. Então, são características essas que vão estar presentes de forma muito específica em cada bebida dessa. Exemplo, a cachaça. Vou dar o exemplo da cachaça porque a gente já estudou, né, cachaça. Então, qualquer aguardente é cachaça? Não. Cachaça só pode ser chamado com esse nome aquela aguardente produzida no Brasil, cuja matéria-prima é a cana-de-açúcar, teor alcoólico de tanto a tanto e por aí vai. Então isso daí a gente já viu. Então por isso ela é tida como uma bebida congenérica. E as não congenéricas são representadas, por exemplo, pela vodka e pelo gin, por isso que eu estou colocando aqui para vocês, mas em outras aulas eu vou sempre lembrar isso, porque a vodka e o gin são provenientes da correção, né, retificação de um destilado que pode ser obtido de diferentes matérias-primas. Então, como eu falei para vocês, o gin ele pode ser produzido a partir da cana-de-açúcar, que também é matéria-prima para a gente produzir a cachaça, mas no caso da cachaça só pode ser cana-de-açúcar, no caso do gin não. Eu posso produzir com cana-de-açúcar, com aveia, com trigo, com cevada, então com outras matérias-primas que não são tão específicas. Né? Na verdade, existem várias possibilidades. Então, é isso que eu gostaria que vocês entendessem dessa questão de bebidas congenéricas. Não esquecer que as congenéricas são aquelas mais específicas e as não congenéricas a gente pode utilizar outros tipos, vários tipos, né, na verdade, de matéria-prima para produzir essas bebidas. A matéria-prima, então, para a produção do gin são 3. O álcool etílico potável, de origem agrícola, os aromatizantes vegetais e a água. O zimbro, que é o flavorizante, flavor, né, que vem de flavor, que é sabor, que é um saborizante natural, vegetal, né, é importante, fundamental para a aromatização do gin. Outros vegetais que também podem ser utilizados, como a semente de coentro, a raiz de angélica. A raiz de angélica é muito utilizada. Casca de laranja, casca de limão, o pacová, semente de coentro, enfim, tem vários outros vegetais que a gente pode utilizar para fazer o gin. E aí eu coloquei uma imagem para vocês verem um processo simplificado de destilação de álcool, né, cuja aí a gente vai encontrar a produção de gin. E aí o gin pode ser produzido por destilação do álcool etílico potável na presença de substâncias aromatizantes, que a gente sabe quais são, ou pela odorização do álcool etílico potável. O gin destilado, ele é produzido pela destilação do álcool potável em alambiques na presença de bagas de zimbro e de outros saborizantes naturais, que são aqueles botânicos que a gente já citou. E o gin composto é produzido pela aromatização por mistura de álcool etílico potável com bagas de zimbro e com outros saborizantes naturais. Aí eu coloquei para vocês uma imagem para poder só a gente fazer um apanhado, né, das bebidas mais consumidas no mundo. Então a vodka está aí em primeiro lugar, seguida do rum, depois o uísque, em quarto lugar está o gin e por último a tequila. Então aqui a gente pode ver quais são os países que mais consomem o gin, né? Então aí a gente tem as Filipinas, Estados Unidos, Espanha. Isso pode mudar de tempos em tempos, tá bom? Isso daqui é uma fonte de 2012.
E essa daqui deve ser uma fonte um pouco mais recente, países que bebem mais gin no mundo. Então aqui a Espanha já está em primeiro lugar. Então isso daí pode divergir conforme o período que isso daí foi apurado, né? Aqui eu coloquei então para vocês, só para exemplificar, né, o gin tônica, que na verdade nós vamos fazer em aula prática, eu espero que isso aconteça. E aí lá vocês já têm a ficha técnica, mas é o clássico, né, gin tônica, que hoje é muito falado, eu acho que é o drink mais consumido nos dias atuais, e mais falado, né, que usam essa bebida. E o Dry Martini, que é um dos pioneiros aí, também coloquei um pouquinho sobre ele. O gin, então agora eu vou falar um pouquinho sobre, fazer um resumo, é uma bebida que pode ser feita a partir de várias matérias-primas, por isso ela é uma bebida não congenérica. A partir da cevada, do trigo, da aveia, da cana-de-açúcar, entre outros. Graduação alcoólica elevada, drinks que a gente prepara com gin, Tom Collins, Dry Martini, gin tônica, Negroni, gin fizz, gin crusta e por aí vai. O gin é uma bebida destilada que normalmente não passa por envelhecimento, mas ela pode passar, normalmente não, a maioria não vai passar. Alguns poucos casos, principalmente o gin artesanal, nós vamos ter esse prolongamento aí, né, para a produção da bebida, que seria o envelhecimento. Nós temos já relatos de produção de gin orgânico. Hoje existe uma busca muito grande, né, por produzir orgânico, por ser sustentável, enfim. Bebida é uma bebida rica em sabores e aromas e cuja maior característica é a presença do zimbro, que vai tornar essa bebida mais marcante. É uma bebida que foi criada na Holanda e foi popularizada na Inglaterra. E marcas mais famosas, eu coloquei algumas aí para vocês. E a classificação do gin, dos tipos de gin, se dá por meio dos botânicos que são utilizados, né, as famílias aromáticas que a gente fala no seu preparo. Então, pessoal, eu gostaria que vocês anotassem se tivessem dúvidas e mandem para a gente, pode ser pelo portal, pelo zap, no horário da nossa aula eu vou estar disponível e aí vocês podem perguntar o que vocês tiverem dúvida, tá? A próxima aula nós vamos ver mais 2 destilados, para que não acumule, a gente possa ver as bebidas fermentadas também, que são algumas, e nós possamos concluir então o nosso conteúdo até o final do semestre, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima!